tem de nos amar, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda
nosso Deus, nosso Pai. A Ti todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Abençoe aqueles que assim puderem entregar os seus dízimos e as suas ofertas, Deus. Continue, ó Pai, conosco nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos na casa dEle para prestarmos este culto, prestarmos a nossa homenagem a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Deus seja louvado. Mais uma vez eu quero reforçar aqui o que os irmãos já disseram, agradecer aos nossos visitantes pela sua presença. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade em nosso meio. E agradecer a presença de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa falar aos vossos corações aquilo que cada um de vocês precisa ouvir nessa noite. Que o Senhor mesmo possa fazer a transformação necessária que há de fazer. E Ele possa, então, assim, estar conduzindo este momento, conforme a vontade e querer dEle. Amém? Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Passagem bastante conhecida. Números capítulo 13. Convido os irmãos a colocar de pé. Aqueles que estão próximos aí de quem está sem a Bíblia, esteja compartilhando. Número capítulo 13. A nossa leitura inicial vai ser um pouco longa, mas ela se faz necessária para que nós possamos compreender o contexto. Números capítulo 13, nós vamos começar no versículo 1 e nós vamos citando à medida que nós formos ler, nós vamos avisando os irmãos ao qual versículo nós vamos prosseguir. Todos encontraram? Amém? Amém, misericórdia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Preste atenção nessa palavra, príncipe entre eles. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram eles cabeça dos filhos de Israel. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi a Neguebe e penetrai as montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é poucos ou muitos, e a qual a terra é, e a terra qual habita, se é boa ou má, e o que tais são a cidade que habita, se é em arraiais ou se é em fortaleza. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matos ou não. Essa frase é interessante. Tem de bom ânimo. Vamos todos dizer junto? Tem de bom ânimo. Trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias das primícias das uvas. Assim subiram os espias da terra, desde o deserto de Zima até Roabe, Herade e Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. E estava ali Armã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Ecol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uva, a qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo. Esse lugar chamou Vale do Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. 25. Ao cabo de 40 dias voltaram os espias à terra, e caminharam
e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã-Cádiz, e disseram-lhes, conta a eles toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grande e fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitavam na terra de Neguebe, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam nas montanhas, os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E disse os filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak são descendentes de gigante, e eram os nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. 14 até o versículo 5. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz ao povo e chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse-lhe, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos na espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Meus amados, passagem muito interessante, mas para que nós possamos entender a realidade desse texto, nós vamos entender um pouco do contexto da história do povo de Israel. O povo de Israel, lá em Gênesis capítulo 12, Deus falou para Abraão, lá em Ur, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. E levou Abraão para a terra de Canaã, e lá onde ele gerou seus filhos, Isaque e Jacó. Mas Deus tinha um propósito maior, e veio então a fome, e ele tirou o seu povo ali da terra de Canaã, e levou para o Egito, e durante 400 anos, Deus então, com o propósito de prometido para aquele povo, uma terra que era a terra que ele tinha prometido para Abraão, trazer o povo que tinha levado o escravo no Egito, retornar e dar de herança àquela terra. Então, Deus, naquele momento, ele tira o povo através de Moisés do Egito, e durante aquela trajetória o povo vai caminhando para entrar nessa terra prometida. Então essa terra já não era mais conhecida como a terra de Canaã. Pelo passado das descendências, passado dos anos, o povo falava entre si da terra prometida. Todo mundo sabia que Deus tinha uma terra prometida, mas era a terra de Canaã. E essa terra de Canaã, ela ia do rio do Egito ao Eufrates, né? Hoje o Estado de Israel, parte da Palestina, da Cisjordânia, da Jordânia Ocidental, do sul da Síria e do Líbano. Então hoje onde está concentrado esses países, então ali era a terra prometida, onde Deus tinha preparado para aquele povo do qual ele chamou Abraão um dia e falou que ia fazer dele uma grande nação. E o povo então vem para entrar nessa terra, e quando ele está ao pé, principiando, está próximo a entrar na terra, então o Senhor fala para Moisés, levanta entre as 12 tribos que tem este povo, a qual é dividida, tira entre eles os principais, os príncipes, os cabeças, e envia a espiar a terra, para ver como é lá, como que eles vão entrar, por qual caminho que eles vão entrar, para conhecer a terra.
Então Moisés levanta esses homens principais, os homens de influência de cada tribo, e envia para conhecer a terra. Por 40 dias eles passaram então investigando, conhecendo, espiando a terra de Canaã. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E a Bíblia nos assegura que todos que creem em Jesus Cristo, todos que creem em Deus, então faz parte dessa herança, faz parte dessa descendência. Então todos nós que professamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fazemos parte dessa herança. Chegou até nós. E aquele povo então, ali esperando o retorno dos espias. Durante 40 dias, ansiosos para entrar na terra prometida. Nós vamos ver nessa noite, nós vamos aprender um título que nós poderíamos dar, aprendendo a olhar como Josué e Caleb. Meus irmãos, é tempo de enxergarmos a terra que Deus preparou para cada um de nós. A visão de Deus, a visão do servo de Deus, ela deve ser uma visão além do que a visão do homem comum. A visão nossa que Deus separou, que Deus nos chamou. A visão de nós que estamos tendo o privilégio de estarmos aqui nessa noite deve ser uma visão diferente da visão de que como o mundo enxerga as coisas cotidianas, as coisas que acontecem no dia a dia. Nós devemos enxergar de forma diferente. Nós vamos aprender nessa noite com homens que viu de forma diferente, que viu através da sua limitação humana. E a recompensa foi concedida a ele por Deus. Enxergarmos através dos olhos da fé é uma dimensão do Espírito de Deus, que tem a realizar na situação e na sua vida. Enxergar através da fé, isso não é de nós mesmos, mas é Deus que nos capacita, é Ele que nos dá essas condições de enxergarmos pela fé. E o Espírito é ativado no momento que a nossa fé ela é colocada em prática, né? No momento que os nossos olhos ela vê as possibilidades, o Espírito é ativado. Lucas 11:34 diz que são os teus olhos lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem mal os teus olhos, o teu corpo ficará em treva. Os olhos ele contempla tudo, através da visão que nós contemplamos. Se a nossa visão for uma visão boa, nosso corpo todo vai ser agraciado, contemplado por essa visão boa. Mas se nossos olhos não conseguem ver nada de bom, se nossos olhos é pessimista, todo o nosso corpo vai padecer. E Caleb teve uma visão de discípulo. Caleb, ele foi um homem que teve no seu chamado, então, valorizado a oportunidade que Deus tinha dado para ele. A oportunidade de Deus, de Moisés, através de Deus ter falado a ele, ter levantado. E ele valorizou, e ele conseguiu então ver além do que aqueles outros espias conseguiram ver. Caleb enxergou com os olhos diferentes. Ele enxergou a grande oportunidade da sua vida. Nós vimos aqui, meus amados, que esses espias, eles passaram ali 40 dias. E voltaram falando ali no versículo 27, a terra é boa. Como a Bíblia já era prometida desde os seus antepassados. A terra verdadeiramente ela mana leite e mel mesmo. E Moisés então falou para eles, para eles ter bom ânimo, para eles trazer alguma coisa que mostrasse para o povo ter ânimo para entrar na terra, né? Talvez se ele chegasse lá e falasse, sem ter uma demonstração, falou, lá as uvas é do tamanho de uma maçã, né? Talvez seria uma história de pescador aqui no Brasil hoje, não é verdade?
chegar na sua casa, irmão Áureo, você falou assim: oh, quer uma maçã? Ou quer uma uva? Não, só metade. Porque era muito grande, né? As frutas, a terra era muito boa, era diferente da terra do Egito. E eu pensando nisso, ano passado eu tive a oportunidade de ir na Bahia e conhecer a parte da terra da irmã Edneia, né? Numa situação não muito agradável, mas eu fui ali na chácara do pai do irmão Genivaldo. Uma chácara bem organizadinha, o pomar bem organizadinho, tudo arrumadinho. Lá nós chupamos pocãs e tinha manga, até trouxe manga lá da Bahia para cá, trouxe pocã também. Só que a terra lá é fraca, a terra é arenosa, e as pocãzinhas eram pequenininhas, docinha, mas pequena, as mangas bem pequenininhas. E aí eu lembrei quando era criança no Mato Grosso, depois nós fomos para Rondônia, de que uma vez nós fomos no pomar comprar laranja, irmão Sebastião, pocã, e as pocã eram muito grandes, quase não cabia na mão aquelas pocã, né? E também já tive a oportunidade de ver cachos de banana, principalmente nanica, que precisava ser escorada a bananeira, porque senão a bananeira quebrava e não suportava o cacho, que uma pessoa só não conseguia carregar. Talvez tinha que cortar as pencas e colocar no balaio para levar. Vi manga, coração de boi, que, né, se a gente contar aqui, não é verdade. Então eu fiquei lembrando dessa situação. A diferença da terra do Egito era muito grande em relação à diferença que Deus tinha, que a terra de Canaã tinha. Então, na verdade, Moisés mandou eles trazer alguma coisa de lá para mostrar para o povo, para que eles pudessem ver que a terra era verdadeiramente boa. E eles trouxeram. E eles viram. Mas uma coisa eles não esperavam. E quando ele falou que lá tinha gigante, lá tinha homens grandes, e lá tinha exército forte, tinha cidade, tinha muralhas. Aquele povo naquela expectativa de entrar na terra. Mas quando ouve isso, eles então se frustram. Eles deparam com a sua limitação humana. E começam então a murmurar. Começam a reclamar. Caleb enxergou de forma diferente. Nós vamos aprender nessa noite com Caleb. Em 3 pontos diferentes. Que Caleb então embasou a sua confiança. Primeiro, na esperança do seu chamado. Caleb era um dos principais da sua tribo. Quando ele foi chamado, ele se sentiu honrado pela oportunidade que ele tinha recebido. E ele então conseguiu ver que aquela oportunidade era única. A oportunidade que ele estava tendo ali era única. E ele então valorizou. Para ter a visão da esperança do nosso chamado. Caleb, ele viu que ali ele tinha a oportunidade de mudar totalmente a vida dele. Ele tinha a oportunidade de mudar a história da família dele. Ele tinha a oportunidade de conquistar aquilo que seus antepassados tinham prometido num tempo muito remoto. Ele viu ali a oportunidade. E nós vemos que dos 12, 10 deram com burro na água, como diz por aí, não é verdade? Lá não, nós não vamos lá não. Lá outro negócio lá, o povo lá é tudo grande e é forte, eles vão acabar com nós vamos morrer todo mundo. E aí quando um líder, quando um principal, quando um chefe de família fala que a coisa está difícil, fala que não vai ter condições, como vai ficar aqueles que estão inferior a ele? Como eles vão ficar diante da situação, sendo que aquele que eles tinham confiança demonstra fraqueza? Todo o povo então começou a murmurar, era a maioria. Como Deus fez isso conosco? Porque Deus fez isso conosco, nos tirou lá do Egito e trouxe para cá, para nos deixar não morrer no deserto? Então Caleb levanta. Não, nós vamos avançar, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. E o povo falou mais alto e eles não... foram a maioria e começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão.
Caleb enxergou a esperança de ter a terra, enxergou a promessa, a esperança da promessa ativou a fé, e a fé vence o mundo. Jesus disse que neste mundo nós vamos ter aflições. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas você pode falar assim: ah, Jonas, mas Jesus era Jesus. E ele podia falar porque ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. Mas o mesmo escritor dessa carta, João, que escreveu a carta de João, no capítulo 5, no versículo 4, diz que porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé ativada. É a nossa fé em Deus que vai vencer o mundo. Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é a nossa inteligência, não é a nossa riqueza, não é a nossa postura social, a nossa sabedoria humana, mas é a nossa fé. Quando nós ativamos a nossa fé, todos os obstáculos considerado obstáculo que não vai impedir eu alcançar o alvo. Caleb viu dessa forma. Ele viu da mesma forma que aqueles outros 10 espias tinham visto. Ele também viu que tinha gigante, que tinha exército, que tinha grandes barreiras para eles vencer. Mas ele lembrou da esperança do seu chamado. Eu fui chamado, eu fui levantado por Deus. Deus, através de Moisés, me chamou. E esse Deus que me chamou, isso aqui, vai ficar para trás. Nós vamos para cima e nós vamos vencer. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Nós aprendemos que se Deus te encontrou, se Jesus te salvou, e se você está numa caminhada, na busca desse Deus que pode todas as coisas, que é Criador de todas as coisas, Ele é contigo. Caleb então viu na esperança, Ele te deu a oportunidade, Ele me deu a oportunidade, me tirou de uma vida que não tinha nenhuma esperança, que não tinha nenhum projeto futuro, e me resgatou do pecado, da condenação do inferno. Caleb olhou para trás, Caleb olhou para a situação que ele estava e viu a oportunidade. Então ele viu que era dificuldade, tinha dificuldade, mas ele, na esperança que Deus estaria com ele, eles iam vencer. Quando você enxerga a terra, deve enxergar o seu futuro e a sua herança, o que Deus pensa a seu respeito e o que a palavra de Deus está dizendo sobre a herança a qual você está enxergando. Jesus nunca disse para aquele homem que quando foi edificar uma casa, quando ele dá um exemplo, quando foi edificar uma casa, senta primeiro e calcula. Ele está nesse sentido também, que nós devemos administrar aquilo que nós vamos fazer, que nós vamos, para não ser envergonhado, nós devemos então calcular primeiro, planejar para nós executarmos. Mas ele está falando também que na nossa caminhada cristã, nós devemos calcular. Eu quero seguir a Cristo, eu quero ser um seguidor de Cristo. Então sente, calcule, vê se você vai dar conta. Porque fazer como aqueles 10 fizeram, eles escandalizaram a sua geração. Começaram e não terminaram. Então Jesus está falando, calcule, quer me seguir? Tem renúncia, tem obediência, tem devoção, tem dedicação, tem estudo, tem oração.
E ele fala também que o caminho é estreito, que leva à salvação. O caminho largo é muito fácil de caminhar por ele, né? Fácil de ir por ele. Jesus nunca negou que a nossa caminhada com ele seria uma caminhada fácil. Deus deixou bem claro para aquele povo, também nunca deixou, falando para eles ou escondendo que eles iam encontrar gigante naquela terra. Mas Deus era com eles durante toda aquela caminhada. Durante o dia com a nuvem cobrindo o sol, durante a noite com a coluna de fogo esquentando eles. Era alimento que caía do céu. Deus estava presente na vida deles todos os dias. Estava com eles. Mas mesmo assim, quando falou que teria dificuldade para entrar na terra, já houve então o espanto, a murmuração. Eles já esqueceram de tudo que Deus tinha feito na vida deles. Não é diferente com nós, com cada um de nós, meus irmãos. A nossa caminhada não é fácil. E diante da primeira dificuldade, muitas vezes nós nos entregamos. Se nós construirmos um cenário aqui, colocar os 10 espias de cá e 2 de cá, a maioria das vezes nós vamos estar juntos com esses 10 aqui. Nós não vamos conseguir ter a visão que Caleb teve, de enxergar uma possibilidade de herdar a terra que Deus tinha prometido. Nós somos conhecedores da palavra, e nós estamos todo dia, hoje na escola dominical nós estávamos estudando, e a irmã citou que nós sabemos tudo o que devemos fazer, mas quando nós vamos para a prática, a coisa não flui, porque não é fácil. E a religiosidade, os religiosos, eles conseguem ver, e muitas vezes nós deparamos, nós somos apanhados como os religiosos, conseguem enxergar com filtro, com óculos escuros, com a falsa expectativa, sonha de viver uma promessa de Deus, mas sempre com o pé atrás. Tudo, talvez ele começa a entender que é uma ilusão. Isso aqui eu ouvia já tem dos meus pais, e meus pais falavam que é desse Jesus, falava desse Deus, então não leva a sério. Então já começa a ver as promessas de Deus com uma expectativa mediana. Será que é verdade? Será que Jesus vai voltar? Será que Jesus vai cumprir a promessa que Ele fez para a minha vida? Nós pedimos orações, mas não avaliamos, não analisamos, não observamos o que Deus está fazendo. Isso tudo, meus irmãos, é uma fé fraca, não é uma fé ativada. Nós confiamos no nosso próprio braço, nas nossas próprias forças. A segunda base que nós vamos aprender com Caleb aqui nessa noite foi que na riqueza da glória da herança de Deus para a sua vida, o crente está envolvido com a palavra de Deus e com a promessa, tem visão de esperança e do seu chamado. Nós queremos, não é o nosso desejo estar, quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, é estar com Deus, estar lá no céu preparado, que Ele foi nos preparar um lugar um dia. Não é nosso objetivo isso? É o meu desejo? É só o meu desejo ou não? Nós não queremos estar do lado dele? Mas para isso nós precisamos de renúncia. Nós precisamos de trilhar alguns caminhos, enxergar de alguma maneira que muitas vezes nós não conseguimos. Então, Caleb enxergou, vendo a possibilidade da herança, não só material, não só da terra, mas ele enxergou a grandeza do reino de Deus. Ele conquistando aquela terra, ele ia ter herança para a sua vida aqui terrena, mas também confiando em Deus que Ele estará com ele e está com ele quando então chegasse a hora. O religioso sempre enxerga problemas, dificuldade, enxerga as fraquezas, a miséria, a deficiência, a incapacidade. Diante da impossibilidade, gera culpa,
Nós, muitas vezes, irmão, nós somos só religiosos. Nós encontramos obstáculo em tudo, encontramos dificuldade em tudo. O meu dinheiro não dá para comprar, eu não consigo fazer, não tem gente para fazer, eu não posso fazer, quem vai me ajudar? Isso é religiosidade. Eu não estou falando aqui que nós temos que sair à torta e à direita, fazendo aquilo que nós imaginamos que é certo, fazendo as negociatas que nós achamos que é certo, não. Se o Senhor está na frente, se o Senhor está te dirigindo, com certeza você vai ter êxito. Caleb então enxerga a esperança, ele enxerga naquela oportunidade de ter uma riqueza terrena, mas a maior riqueza de estar um dia é no céu, porque a terra prometida para aquele povo é a mesma terra prometida que o Senhor Jesus prometeu para cada um de nós. Aqueles que reconhecessem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, um dia estará na terra prometida, um lugar preparado para nós passar a nossa eternidade. Amém? Meus irmãos, a fé que eu e você está exercendo é uma fé suficiente? Aqueles 10 espias, ele colocou toda a sua geração, ele colocou todo o seu povo a se perder. Com aquela demonstração de fraqueza, Deus se irou e falou para aquele povo: esses homens, tirando Caleb e Josué, não entrará na terra prometida. Os homens, pessoas de 20 anos acima, todos iam perecer. Talvez ele tinha poucos dias só para atravessar e entrar na terra, mas Deus deu para cada dia daquele dos espias 1 ano, e Deus fez eles andar 40 anos pelo deserto, até que toda aquela geração que murmuraram, morreram, exceto Josué e Caleb. Eu estava estudando esse texto, eu fico preocupado, assim, pensando, qual é o nosso testemunho? Qual é o nosso exemplo de vida? Qual é o exemplo que nós estamos dando para aqueles que estão à nossa volta? Qual o testemunho de vida? Será que nós estamos dando exemplo para a nossa geração, ou nós estamos matando a nossa geração? Qual é o meu exemplo de pai? Qual é o meu exemplo de esposo? Será que nós vamos avançar, ou será que nós vamos regredir? Será que nós vamos entrar, ou nós vamos morrer no caminho? Só Josué e Caleb entrou na terra prometida. O terceiro ponto era ter a visão da grandeza, da força e do poder de Deus. Caleb, meus irmãos, ele viu ali que, quando ele viu os gigantes, ele olhou para trás. Lá no deserto, o Senhor abriu o mar e nós passamos por terra seca. O Senhor estava conosco durante o calor no deserto, durante as noites frias no deserto. E esses gigantes aqui para nós, não vai ser nada. Eles vão ser consumidos, como o pão, nós consumimos o pão, ele vai ser consumido. Ele confiou no poder de Deus. E muitas vezes é isso que nós não temos, essa confiança, essa fé não é ativada e nós não temos a confiança necessária para avançar. Diante do primeiro obstáculo, nós ficamos patinando e não vamos para frente. Porque nós não olhamos talvez para trás um pouquinho. Vê da onde o Senhor me tirou, vê da onde o Senhor me trouxe, aonde que eu estou agora. Então Caleb viu essa possibilidade. Mais uma vez aqui eu quero citar que os religiosos sempre enxergam o problema e as dificuldades, enxergam as fraquezas e as misérias, enxergam a possibilidade. Muitas vezes nós estamos enxergando dessa maneira. E nós devemos ter essa visão de olhar para a nossa vida, a nossa caminhada, e enxergar que o meu alvo, o meu objetivo é chegar lá no céu. Não é verdade? E tudo que nós formos passar aqui nessa terra, se esse é o meu alvo, e tudo que eu faço é em prol desse alvo, tudo que for necessário aqui nessa terra para que nós possamos vencer, todos os obstáculos que surgir, todos os gigantes que surgir, isso vai ficar para trás. Nós vamos indo, porque se nosso objetivo e nosso alvo é estar no céu, com certeza nós vamos obedecer àquele que está preparando o lugar.
E se nós estamos em obediência, estamos servindo, Ele vai nos dar a condições necessárias para que nós possamos, então, passar por todos os obstáculos. E foi isso que aconteceu com Caleb e Josué. Meus amados, é difícil. É muito difícil a gente aplacar, grudar nas nossas próprias forças e querer fazer da maneira que nós achamos que é certo. O Senhor entristece com isso. Ou de murmurarmos diante das situações, diante das dificuldades, reclamar da situação em que estamos. O Senhor não agrada disso. Se nós estamos vivos, é motivo de agradecer. Se nós estamos com saúde, o mesmo se nós não estamos, é motivo de nós olhar para o alvo. Qual que é o alvo? É seguir a Jesus, ser imitador dele, é estar com ele um dia. E isso vai fazer com que a nossa caminhada, ela vai ser uma caminhada de sucesso. Aqui, Josué e Caleb conquistam a terra. Só eles entram para a terra. E eu quero ler aqui no capítulo 14, no verso 8, no 7. Quando aquele povo começa a murmurar, reclamar, Josué e Caleb então entram em pranto e choro e rasga suas vestes, uma demonstração daquela época de remorso, de tristeza, rasga sua veste. Então Josué, Caleb fala assim no versículo 7, 14, 7, diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nós fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. A pergunta é: o Senhor está agradando de nós? Caleb tinha convicção que o Senhor estava no controle, e se o Senhor agradasse deles, aquilo para eles, aquele gigante, era formiguinha. Eles iam pisar, iam ocupar a terra, assim como ocupou. Se o Senhor se agradar de nós. Quando nós olhamos neste momento, olhando para dentro de nós, fazer essa pergunta para cada um de nós mesmo. Você faça para você: o Senhor tem agradado de mim? Pode fazer para você, consigo mesmo. O Senhor tem agradado de mim? Como tem sido a minha caminhada? Nós sabemos, como nós falamos na escola dominical hoje, que a vitória vem através do poder de Deus, que opera em nós. Sabe que o braço do Senhor é o que vai nos ajudar a guerrear as nossas guerras. Nós sabemos de todos os meios necessários para que nós possamos viver uma vida de obediência a Deus, mas a prática, como nós colocamos hoje, a prática é difícil. A prática não é fácil. Mas quando nós vamos fazer a prática, quando nós vamos executar a prática sozinho. Nós vimos hoje aqui de manhã que talvez no domingo nós estamos aqui adorando, aprendendo a palavra de Deus, estamos obedecendo. Mas no meio da semana toda é nós que estamos fazendo, Deus já ficou em segundo plano. Aqui hoje Deus é o primeiro, mas a partir de amanhã eu sou o primeiro, e aí se Deus concordar tudo bem, senão eu que conduzo a minha vida. Interessante, meus irmãos, que aquele povo que murmurou não entrou na terra. E eu quero concluir dizendo para os irmãos que o nosso maior galardão, a nossa maior herança, não é nessa terra. Nós sabemos que se nós obedecermos e cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja que nós cumpramos e obedeçamos a Ele, Ele vai realizar em nossa vida. E eu quero dizer o exemplo aqui que aconteceu na vida de Josué e de Caleb. Josué, então, foi nomeado a ser sucessor de Moisés,
E ele então se tornou líder daquela nação. Uma nação que era mais de 600 mil homens. Uma nação de 2 milhões de pessoas. Josué tornou líder. E ele entrou na terra Canaã liderando. Caleb entrou na terra e recebeu por herança uma terra que Deus deu a ele. Parte daquela terra foi dada a ele. Mas o mais interessante, meus irmãos, que Caleb tinha 40 anos quando ele foi como espia conhecer a terra. Durante os outros 40 anos que eles passaram peregrinando pelo deserto, então eles entram na terra com 85 anos. Caleb entrou com 85 anos. E Caleb recebeu de Deus uma coisa que os milionários aí no mundo afora estão gastando as suas fortunas para conseguir: vigor físico. Atrás de medicina alternativa, as pessoas aí com idade querendo viver mais, atrás de recursos para que possa viver mais com saúde. A Bíblia diz que Caleb, com 85 anos, ele fala: após 40 anos, e eu tenho a mesma força que eu tinha quando eu fui visitar a terra. Eu tenho o mesmo vigor que eu tinha quando eu fui de espia conhecer aquela terra. Eu vou para a guerra, vou para o trabalho, faço todas as minhas atividades da mesma forma que eu fazia 40 anos atrás. Além de Deus conceder a ele a terra como herança, Deus deu a ele vigor, deu vida. Isso é o que, meus irmãos? O que é isso? É bênção. O Senhor, nós não estamos aqui pregando prosperidade material, prosperidade terrena. Mas o Senhor, Ele é fiel, e Ele honra, e Ele cumpre, e é promessa dEle a dar àqueles que servem, que obedecem, que buscam Ele e adoram o Espírito em verdade. Ele tem o melhor para dar para você enquanto você estiver aqui. Mas isso nós devemos ter a visão que Caleb teve. Enxergou além das suas forças, além das suas limitações. E ele acreditou na esperança do seu chamado. Eu fui chamado, não foi à toa. Ele acreditou na esperança que Deus tinha preparado, nas riquezas que Deus tinha preparado para ele aqui e na vida vindoura. Ele confiou na força de Deus. Ele confiou que Deus iria lutar por ele. Aquilo que ele não conseguia fazer, Deus iria fazer. Nessa noite, eu quero levar você a refletir. Qual tem sido o gigante na sua vida? Qual tem sido o gigante que tem impedido você prosseguir? Seja em qualquer que for a área da sua vida. Seja na escola, no trabalho, seja na vida conjugal, na educação dos filhos. Qual tem sido o gigante que tem te assustado? Que tem te levado a murmurar? Que tem te levado a reclamar? Que tem te levado a ver suas forças funilar e acabar? Nós vimos aqui nessa noite, na palavra de Deus, um exemplo bem claro de um homem que não viu nas suas próprias forças, mas viu em Deus a possibilidade de alcançar aquilo que Deus mesmo tinha preparado. E não é diferente para mim nem para você, meu irmão. Não é diferente para nós. Deus tem preparado o melhor para cada um de nós. Nós sabemos que o melhor é o céu. Mas enquanto nós estivermos passando por aqui, Ele tem o melhor também. Mas Ele precisa que cada um de nós enxergamos com os olhos da fé. Que o Espírito Santo de Deus ativa a nossa fé. E que nós possamos confiar nesse Deus. Que assim fez com que esse povo conquistasse a terra. Fez com que Josué e Caleb conquistassem aquela terra. E como eu citei agora há pouco, e ainda desse essa bênção que deu a Caleb. Ele está pronto a dar a cada um de nós. Mas precisamos que nós olhemos com os olhos da fé. Aprendamos então a olhar com o olhar de Josué e Caleb.
Que nós não venhamos ficar do lado dos 10, mas que nós possamos avançar com os 2. E assim, Deus vai dar tudo aquilo que nós necessitamos, para que nós possamos chegar lá no fim da caminhada, falar: Senhor, valeu a pena. Amém? Vamos baixar nossa cabeça. Vamos orar neste momento. Vamos pedir ao Senhor que nos mostrem, através dos olhos da fé, e que nós possamos enxergar além, que nós possamos ver além do que os nossos olhos humanos, que todo filtro, que toda aquilo que impede que nós enxergamos uma vida de obediência, uma vida de prosperidade, uma vida de comunhão com Deus, seja ativada em nossa vida através da fé. Na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, no meu ministério, eu sei que Deus é poderoso para fazer e viver e realizar todas as promessas que eu posso enxergar. Que nós possamos enxergar com esses olhos. Vamos orar. Eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa e de ler a tua palavra e de aprender mais um pouco de ti. Pai querido, nós sabemos que nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos pecadores. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos levar na nossa história o aprendizado que nós tivemos aqui na tua palavra, da vida de Caleb e Josué. Que mesmo diante os gigantes, ó Deus, eles não desfaleceram. Viram as possibilidades de alcançar aquilo que o Senhor tinha preparado, mas não com os seus olhares, não com a sua própria força, mas com a força que o Senhor ia conceder a cada um deles. Que nessa noite nós vamos te pedir, Senhor, que se tenha em nossa vida o gigante que tem impedido de nós avançarmos, se tem algo que tem impedido de nós vivermos em comunhão com a nossa família, se tem algo que tem impedido de nós vivermos em paz na vizinhança que estamos, no nosso trabalho, na nossa escola, se tem algo que tem gigante que tem impedido nós prosperar na nossa vida aqui na terra, que nós devemos então, Senhor, te pedir sabedoria, e que nós possamos ativar a nossa fé, não enxergar com o coração, mas enxergar, ó Pai, com a fé do Teu Santo Espírito, e nós possamos ver além. E quando nós vemos além, nós sabemos que nós temos que obedecer ao Senhor. E nós sabemos que quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Pai. Pai querido, tem misericórdia de nós, que nós possamos guardar em nossos corações a porção da Tua palavra refletida nessa noite, e que nós possamos avançar, olhando para o alvo que é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, não podia deixar a oportunidade de passar e perguntar para você nessa noite, se você quer dar um passo de fé, se você quer fazer um compromisso com esse Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra, quer falar para Ele: a partir de hoje eu não quero seguir essa caminhada aqui sozinho comigo mesmo, mas eu quero que o Senhor esteja à frente da minha vida, eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Eu quero te dar a oportunidade, se você a partir de hoje falar: Senhor, eu quero te seguir, eu quero não mais caminhar mas o Senhor venha conduzir a minha vida, me dá a fé necessária para que eu possa romper, para que eu possa avançar, para que eu possa conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Tem alguém nessa noite que quer avançar, dar um passo de fé? Jesus, como eu disse, Ele falou que no mundo a caminhada não é fácil, no mundo nós vamos ter aflições, mas é para que nós tenha bom ânimo, porque Ele venceu e nós também podemos vencer. Tem alguém nessa noite que quer tomar uma decisão de fé?
Se não tem, eu quero, neste momento, encerrar esse culto e falar para você, se você ainda não teve um encontro real com esse Jesus, que essa noite você, ao reconciliar no sono, você faça uma autoanálise. Pergunta para Ele, o que eu necessito? O que está faltando? Qual que é o gigante que tem impedido eu ter uma comunhão real com o Senhor? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor complete em cada coração aquilo que Ele mesmo quer completar. Que nós possamos ter uma semana abençoada debaixo das mãos poderosas do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa semana. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando. E após essa oração, com oração silenciosa, nós estamos despedidos nessa noite. Não esqueçam das programações da nossa igreja. Que o Senhor os leve em paz. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui. Te agradeço, Senhor, por cada vida aqui presente nessa noite, por cada família aqui representada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tudo que vimos e ouvimos aqui nessa noite, pelas músicas, pela meditação na palavra, pelo momento missionário, pelo todo o culto, ó Pai, dedicado ao Senhor. E neste momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos despeça em paz e nos dá uma noite debaixo dos teus cuidados santos e nos dê uma semana abençoada. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém? Sempre que eu respirar, cada vez que eu